Oi, Wilson. E aí, hoje, né, no primeiro dia que a gente falou sobre os nossos problemas, sobre a importância da gente identificar quais são os problemas reais na nossa vida, né, porque se a gente nem sabe identificar quais são os problemas, a gente não consegue solucioná-los. No segundo dia, a gente falou sobre as raízes dos problemas e os nossos apegos, ou seja, a história dos nossos problemas, desde quando eles começaram, porque eles sempre começaram em algum lugar do passado, porque no presente a gente tem pouco ou nenhum problema. E a gente falou também dos nossos apegos, né? Aquilo que a gente se apega como solução, que está sempre fora da gente. Ou está num pensamento que a gente chama de pensamento mágico, né? Quando a gente coloca a solução dos nossos problemas, no nosso futuro, em alguém, numa situação que não está acontecendo no agora. E a gente falou também sobre os nossos medos, né? E sobre a importância da gente ser inteiro e verdadeiro. E o medo também é uma coisa que começou lá atrás e a gente traz até hoje, porque os medos que são natos são apenas dois, que é de barulhos altos e de altura, né? Todos os outros a gente aprendeu, então é muito importante que a gente verifique isso, senão a gente vai estar sempre numa atitude defensiva perante a vida, sempre vendo perigo onde não existe e sempre lidando com a realidade de modo fantasioso e manifestando coisas que a gente não deseja. E por que hoje a gente vai falar de crenças? Porque as crenças estão totalmente atreladas aos medos, né? A gente cria as nossas crenças com base nos medos que a gente adquire. Então vamos lá. Hoje a gente vai ir para esse tema que é um pouquinho mais complexo, crenças limitantes. Muito se fala, mas muitas pessoas chegam até mim no coaching e não sabem o que é. Já ouviram tanto falar e ficam mais confusas do que têm clareza sobre isso, né? Mas não é difícil de entender, é uma coisa bem simples e eu vou explicar para vocês. A importância também, a gente vai falar no finalzinho, só rapidinho, sobre a importância do desapego com a nossa família de origem e da gente estar em paz com o passado. Eu vou passar um pouquinho para cá que fica melhor para eu ver o resumo que eu fiz para vocês. Por que a crença limitante é um problema? Porque, como o próprio nome já diz, elas nos limitam, né? Não só isso, elas fazem com que a gente manifeste na nossa vida tudo aquilo que a gente não quer, tudo aquilo que a gente menos deseja, menos gosta, o que a gente mais teme. Por exemplo, se você tem medo de ser abandonado, você tem uma crença com relação a isso e provavelmente você vai ser abandonado, sim. Se você tem medo ou já foi traído várias vezes, porque você tem crenças com relação à traição, porque você tem experiências com relação a isso e isso vai acabar sendo manifestado novamente na sua vida. Se você já foi explorado de alguma maneira, né, e materialmente ou emocionalmente, e tem receio disso, você vai ser explorado de novo, até que você se desapegue desse sistema de crenças que faz com que você manifeste essas situações na sua vida, atraindo pessoas e entrando em situações parecidas. Então, assim, o problema não está no outro, né? Essa dor que acontece com a gente, que se repete, tem a ver com o que a gente pensa da gente mesmo, dos outros e do mundo. Não fala que a gente é quem a gente é aquilo que a gente acredita? Eu acho que não, né? Que isso é uma coisa bem superficial de se dizer. Eu acho que a gente é muito, muito mais do que aquilo que a gente pensa e do que aquilo que a gente acredita. Mas sim, a gente manifesta as coisas, a realidade que a gente vive com base naquilo que a gente acredita, com base no nosso sistema de pensamentos. Então vamos lá. Mas vamos começar do começo para vocês entenderem um pouco o que são crenças, né? Quais são as crenças boas, quais são as crenças ruins e como é que a gente faz para enxergar elas como a mentira que elas são e parar de seguir a nossa vida com base nelas, com base num sistema mentiroso de enxergar a vida e de perceber a realidade. Então vamos lá, vamos começar do começo. Por que a gente tem essas benditas crenças, né? Ou malditas crenças? Esses pensamentos que são fixos, né? Crença, na verdade, nada mais é do que um pensamento fixo. É uma verdade absoluta para você.
Por exemplo, eu acredito que existe vida após a morte, ou não. Eu não acredito, eu acredito que estou vivendo aqui e acabou. Isso é uma crença, tá? É um pensamento fixo. Eu acredito que não existe casamento por amor. É uma crença. Não é uma realidade, tá? É o modo que você enxerga o mundo. Então, existem crenças que são necessárias para a gente viver. Existem as crenças ruins, que limitam a nossa experiência e que fazem com que a gente manifeste o que a gente menos quer na vida. Por que tem as crenças que são importantes, que são as necessárias que eu falei? Porque elas nos auxiliam a interpretar a realidade mais rapidamente. Por exemplo, se você vê uma comida assim e sente um cheiro bom, você fala, nossa, e tá com fome. Você fala, ai, quero comer isso daqui, parece ser gostoso, né? Você interpretou que aquilo é comida e que aquilo é gostoso. Por quê? Porque você já teve uma experiência disso. Um bebê não leva tudo à boca? Então, ele não sabe que aquilo é bom, que aquilo é de comer, que aquilo não é. Então, você adquiriu aquela crença de que algo aparentemente apetitoso, com cheiro bom, é uma comida e é uma comida gostosa. Então, você adquiriu essa crença facilita a sua vida, né? Essas são as crenças que são necessárias, que facilitam a nossa vida. A gente interpreta a realidade mais rapidamente. Por exemplo, se você vê alguém com uma feição estranha, mal encarado assim na rua, você desvia do caminho, porque você aprendeu que alguém com aquela feição tem alguma má intenção. Então, essa é uma crença boa também, que pode estar te livrando de perigos, certo? Então, a gente vai experienciando a vida e vai adquirindo pensamentos acerca das coisas e alguns que se repetem. Por exemplo, uma experiência que se repete várias vezes, você fala, então é dessa maneira que isso funciona, né? Por exemplo, vou lembrar quando a gente é criança, porque é aí que surgem as crenças necessárias e também as limitantes, mas você aprendeu que, por exemplo, virar a maçaneta não sei, não é maçaneta, o negocinho lá da torneira sai água. Então você vai lá e faz isso quando você quer pegar água, beber água. Então é algo que você aprende. Então tem um lado ruim, as nossas crenças, e tem um lado bom. Então eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei na nossa live passada, que não foi pro ar. Que é você imaginar uma criança pequena que acabou de começar a andar no meio de um jardim. Imagina você, quando você era criança, começou a andar no meio de um jardim lá e você para, olha, observa, sem pressa, sem estar acelerado, tudo que você vê pela frente. Você leva tudo à boca que você encontra, você pega, você sente com o tato, você percebe a realidade de uma forma nova. É isso que a gente faz quando a gente é criança. Então, você vai percebendo a realidade com os seus 5 sentidos e com a sua intuição também. Então, você está presente, percebendo a realidade. E você não sabe, você põe tudo na boca, você pega uma pedra, põe na boca, mato, até cocô de cachorro, você não sabe que aquilo não pode pôr na boca, você não tem essa crença de que existem coisas perigosas, existem coisas que fazem mal à saúde. Isso tudo a gente aprende a acreditar. Então, existem essas crenças boas também. Então, vocês já perceberam qual que é o problema que tem as crenças? Ela tira a gente do presente, ela já interpreta a realidade de um modo dado. Então, se você teve uma experiência ruim no passado e isso virou uma regra para você, como um mecanismo de defesa, toda vez que isso acontece eu reajo assim para me preservar, porque, por exemplo, você subiu num banquinho para alcançar alguma coisa e caiu. Você nunca mais sobe naquele banquinho, você entende que aquilo lá derruba você. Então, é um mecanismo de defesa. Você aprende a acreditar naquela experiência para você se defender, não passar mais por aquele susto, aquele tombo, aquele machucado, tudo aquilo. Então, por exemplo, mas tem um outro lado, tem um lado emocional. Como uma criança não tem o neocórtex desenvolvido, ela entende tudo de forma emocional. Então, por exemplo, se quando você era criança, você foi humilhado, rejeitado de alguma forma, negligenciado, toda criança em algum momento, ou em momentos repetidos,
tem as suas necessidades não atendidas. E daí o que acontece? Quando isso se repete, você pode começar a interpretar a realidade de forma errada. Como, por exemplo, assim, se aconteceu qualquer situação de você não ser atendido nas suas necessidades físicas ou emocionais, ou ser destratado, ou ser deixado de lado, ou às vezes alguém te esqueceu no recreio da escola, que já aconteceu com uma filha minha, e você fica ali muito triste, desamparado, sozinho. O que acontece? Você pode passar a acreditar, né, que você não merece atenção, que você não merece ser atendido nas suas necessidades, que você não merece amor de alguma maneira. Então, você pode ter criado essa crença de que você não merece ser amado. E acabar se sujeitando, por exemplo, a qualquer relação com pessoas que te maltratam ou que te dão migalhas de afeto. E você pode, de outra maneira, ver perigo em todo lugar, ver abusadores em todo canto, porque você tem medo de viver aquela experiência de desamor novamente. Então, olha como as crenças podem ser boas, né, para te alertar do perigo, ou podem te afastar da realidade e fazer com que você interprete ela de forma errada, com que você veja perigo onde não tem e veja coisa boa também onde não tem. Então, qual que é a saída, né? Na verdade, a gente teria que estar mais presente e perceber a realidade tal como ela é, não com base nas interpretações que a gente adquiriu no passado, todas essas regras, para a gente ir resgatar a nossa intuição, a nossa inteligência emocional, a nossa percepção do que é real. Então, se algo é ruim, você sente que é ruim, invade a sua integridade, te desrespeita, você naturalmente vai reagir a isso. Agora, se você tem alguma crença de que você não merece ser amado, você não vai reagir a isso naturalmente. Você vai aceitar algo que não seja bom para você. E pode reagir com algo que não é um perigo. Então, por isso que é bom a gente descobrir quais são as nossas crenças, né? E a gente vai fazer isso hoje. Então, quando a gente traduz a realidade, antes mesmo da gente senti-la, a gente perde a crença, perde a noção do que é real e a gente passa batido pelas flores do caminho, por exemplo, né? E para de observar e aprender no presente. Uma criança não tem essa presença de estar sempre observando a realidade, sem pressa, tudo bem. Uma criança também não tem as preocupações e as tribulações e os compromissos que um adulto tem. Mas a gente perde muito dessa capacidade de estar presente, perceber a realidade tal como ela é. A gente interpreta muito as pessoas e as situações com base naquilo que a gente já vivenciou. A gente fica trazendo o passado para o presente o tempo todo e não se conecta com o presente e com as pessoas, e a gente precisa resgatar essa confiança na gente mesmo de perceber a realidade, porque ela não falha. A nossa intuição é uma coisa natural de todo ser humano, até mesmo de todos os animais. Eles percebem o perigo. Até mesmo existem estudos que comprovam que os vegetais percebem o perigo quando entram pessoas, trabalhadores lá para cortar árvores, tudo. Existe uma sensação na natureza, as vibrações, as escalas de vibrações, as frequências vibracionais mudam. Então, esse medo bom, né, que a gente falou no outro dia, é um medo que nos salva, que nos preserva, e ele é intuitivo. E a gente precisa confiar nessa nossa intuição e parar de interpretar a realidade conforme as nossas experiências passadas, os nossos traumas passados, e confiar na nossa capacidade de perceber o perigo e de não ver perigo onde não tem, ou de não perceber perigo onde tem, né? Porque é isso que as crenças fazem com que a gente faça. Então vamos lá. As crenças, que são esses pensamentos fixos que a gente já falou, elas aceleram a nossa vida, fazem com que a gente vá mais rápido, chegue mais longe. Por exemplo, você aprende um caminho, né? Você faz ele muito mais rápido. E a crença são caminhos que existem no nosso cérebro, que vão de um neurônio a outro. Por exemplo, a gente tem gatilhos mentais que a gente fala, né? Então, por exemplo, se alguém pega e te chama e te xinga de um jeito que você já foi xingado no passado,
aquilo dispara um gatilho que às vezes a pessoa falou algo de brincadeira, você pode levar a mal, porque disparou um gatilho de uma lembrança passada. E aí o seu cérebro percorre aquele caminho daquela crença de que estão me tratando mal, estão me xingando. Você não percebe o tom, não percebe o olhar, não percebe com os seus 5 sentidos e com a sua intuição o que realmente é, o que realmente está acontecendo. Então, vamos lá. A gente não pode parar de sentir no presente para onde a gente quer ir, o que a gente quer realizar, onde o nosso coração também bate mais forte. Porque se a gente fica só reagindo, que é isso que a crença faz com que a gente faça, a gente está sempre reagindo aos estímulos exteriores de uma maneira automática. A gente não percebe a realidade como ela é, a gente reage automaticamente e cai sempre nos mesmos caminhos. Né? Se você não aprende que uma pessoa ela está se aproximando de você com segundas intenções, porque você tem uma crença de que você não merece ser amado, então qualquer pessoa que chega perto de você e se for agradável com você, você deixa se aproximar e deixa entrar na sua vida, o que acontece? Você não percebe esse perigo, isso vai estar sempre acontecendo na sua vida. Então você precisa desconstruir essa crença de que não merece ser amado, de que não merece ter alguém ao seu lado, uma pessoa que não faça nada de mal para você, te trate com amor, não com desamor, por exemplo. Então vamos lá. As crianças sabem o que está acontecendo porque elas estão sempre presentes, mas também elas não sabem de muita coisa. Então as crenças que a gente adquire lá na infância nos ajudam para a gente aprender várias coisas, principalmente da vida material, né? E a gente precisa estar sempre verificando se a maneira como a gente está julgando a realidade é boa para nós. Então você vê assim, se você está manifestando na sua vida, está acontecendo coisas na sua vida que te fazem bem, que te trazem tranquilidade, harmonia, crescimento. Se isso não está acontecendo, é porque você está seguindo um sistema de pensamentos que é negativo, que te leva sempre para situações que não são boas para você. Então, você precisa perceber se está fazendo você avançar mais rápido para um destino bom, que é para isso que as crenças servem. Por exemplo, você aprendeu que se você sentar para trabalhar e for focado e ficar ali focado no seu objetivo, você vai avançar. Essa é uma crença boa, por exemplo, impulsionadora. E então a gente precisa verificar se as crenças que a gente tem, se esses modelos de pensamento, se as regras que a gente segue na nossa vida estão nos fazendo avançar ou estão nos fazendo empacar e não manifestar aquilo que a gente tanto sonha e tanto quer pra gente. Então a gente precisa ver se a gente está... Opa, gente, desculpa. A gente precisa ver se a gente está perdido na vida, sempre dando voltas, sempre caindo em ciclos parecidos, ou se a gente está avançando, se a gente está se transformando o nosso entorno, fazendo coisas importantes para o nosso coração acontecer. Isso quer dizer que a gente está desconstruindo as nossas crenças e a gente está percebendo mais a realidade, percebendo mais nós mesmos, quem nós somos e a nossa capacidade e fazendo acontecer as coisas com base na realidade, né? Nas ferramentas que a gente tem internas, naquilo que a gente tem de situação, de real e trabalhando com o que é e não com aquilo que a gente pensa. Se a gente pensa, por exemplo, assim, ai, eu sou muito preguiçosa, eu nunca vou conseguir, por exemplo, cursar um curso que eu tanto quero porque eu tenho preguiça de estudar. Se você continuar acreditando nisso, é isso que você vai manifestar. Se você acredita, você tem um comportamento que vai estar adjacente a essa crença. E logo mais a gente vai falar sobre vários comportamentos que a gente tem e que mostram quais são as crenças que estão por trás deles. Então, vamos lá. Se a gente fica perguntando assim, quais são as minhas crenças então? Quais são as crenças que me limitam? Quais são os pensamentos que me paralisam? O que está me trazendo sofrimento? É difícil a gente de cara falar, eu acredito nisso, naquilo. Algumas coisas simples a gente consegue dizer, por exemplo, no que você acredita com relação à vida, à fé, à política, a temas externos,
né? Mas há questões emocionais, por exemplo, é mais difícil você dizer e você perceber, porque são essas crenças que realmente entravam a nossa vida. Então, por exemplo, é mais fácil a gente verificar o quê? Quais são os nossos problemas, quais são as nossas dores recorrentes, as situações que estão sempre acontecendo, os problemas, os desafios que a gente não consegue ultrapassar. Então, existe aí, em tudo isso que a gente não consegue ultrapassar, que tem uma barreira, existe aí um sistema de pensamentos que faz com que a gente não consiga ir além. A gente pode pensar assim, mas não sou eu, são os outros. Mas isso são problemas que vêm de fora, são situações que foram dadas. Existe tudo isso. Existe todo um universo no nosso entorno. Mas o que a gente pensa tem sim muito poder e é a maior parte. A maior parte do que faz com que a gente faça acontecer alguma coisa é aquilo que a gente pensa, não o que vem de fora. A gente pode muito bem lidar com as situações, lidar com aquilo que vem de fora, e se a gente tiver um mindset de crescimento, que a gente fala, que é uma mentalidade de crescimento, ou seja, a gente desconstruir tudo isso que a gente pensa de negativo, de limitante, e começar a pensar em lidar com a realidade tal qual é, aceitar primeiro, não querer controlar tudo e investir na nossa capacidade, nos nossos próximos passos. Então vamos lá, é mais fácil a gente perceber então, para a gente chegar nas nossas crenças, que são lá a raiz dos nossos limites, os nossos problemas, os nossos entraves, quais são os nossos desafios, aquilo que a gente não consegue ultrapassar, situações recorrentes. Então, por exemplo, relações conturbadas, isso sempre acontece na minha vida. Ou, pelo contrário, não, eu sempre fujo de pessoas. Eu vejo que o negócio começa a encrespar, eu já... Isso é um problema, porque eu não consigo me aprofundar nas relações, não consigo me envolver de verdade, não consigo me sentir vulnerável, quem sabe, eu já começo a me proteger. Então, você tem que perceber quais são esses entraves, o que é que está sempre acontecendo e que não te deixa avançar, não te deixa vencer os seus limites, conquistar as suas metas, aquilo que está lá no seu caderninho de metas há anos e você não cumpre, né? Por quê? Porque existem pensamentos que fazem com que você se mantenha naquela posição e não avance. Então, vamos lá, por exemplo, tá sempre faltando dinheiro, ou, eu tô sempre doente, tô sempre com processos assim inflamatórios, tô sempre com alguma coisa. O que é que está acontecendo sempre? Tem crenças aí, tem pensamentos que fazem com que essas emoções se manifestem e essa realidade aconteça na sua vida. Então, lembra das situações que a gente falou na outra live, não superadas, que fazem com que a gente adquira medo? Nessas situações se formam as nossas crenças limitantes. A gente sente medo e a nossa mente trata de explicar o que está acontecendo. Do tipo assim, por exemplo, meus pais estão sempre cansados ou estressados, sem tempo para mim. E aí, como é que uma criança vai explicar a situação? A culpa é minha. Eu é que só dou trabalho, só dou gasto, não faço nada de bom para eles, não tenho nada legal para contar, para fazer. Então, qualquer situação de falta para a gente na nossa infância vai fazer com que a gente faça o quê? Com que a gente explique a realidade de uma maneira mentirosa, de uma maneira que põe a culpa para cima da gente. E isso acaba nos limitando para o resto da vida, se a gente continuar acreditando em tudo isso. Então, por exemplo, se você tem essa crença de que surgiu lá na infância, eu não faço nada de bom para os meus pais, eles não me dão atenção porque eu só dou trabalho, eu só dou gasto, eu não sou importante, eu não sou especial, eu não sou digna de atenção, quem sabe? Pode ser que você escolha sempre pessoas cansadas, estressadas, que não te deem atenção. Então vira um padrão, porque você adquiriu um modo de pensar. As pessoas me tratam assim porque eu não mereço. E daí você acha que não tem nada de bom para oferecer, então qualquer pessoa que te ofereça alguma coisa você aceita e se dá por satisfeito nisso, né? Apesar de no fundo não estar. Então você vê como a crença faz com que a gente limite a nossa realidade e até manifeste na nossa realidade aquilo que a gente menos quer.
né? Por exemplo, o que você mais quer é ser amado e viver feliz, e viver realizado, e amar o que você faz, e ter abundância na sua vida. Mas se você acredita que você não merece, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai bloquear sua abundância, você vai ter relações que vão ser ruins e vai manifestar tudo aquilo que você não queria. Então, vamos lá. Todas essas crenças, então, são mentiras, certo? São ilógicas, são insensatas. Se você comparar com o mundo de fora, com outras pessoas, você vai ver que as suas crenças, as limitantes, elas não são reais. Elas são mentiras em que você acredita, que te fazem sofrer e fazem você manifestar na sua vida o pior, não o melhor, não tudo aquilo que você quer, né? Então, quando a gente descobre, a gente fala, meu Deus, eu acredito nisso, que vergonha, que tristeza, ou que raiva que eu acredito nisso, olha só. Eu acreditei tanto que eu não merecia ser amada, que eu só tive relações horríveis, por exemplo. Ou eu acreditei tanto que eu não merecia tudo de bom na vida, que eu sabotei todo o meu trabalho, que eu sabotei todas as minhas chances de crescer, de promoção, de empreender, de mudar de vida, porque no fundo, o que você acreditava? Que você não merecia tudo de bom que a vida podia te oferecer. Então, por exemplo, se você acredita que você é ruim e não merece tudo de bom que a vida tem para te dar, porque quem sabe você ouviu muito isso, você é egoísta, você é ruim, né? E você passou a acreditar nisso. O que acontece? Hoje você pode até falar assim, não, eu acho que eu sou uma pessoa boa, que eu mereço. Mas o que você faz? Você se sabota. Você pensa assim, eu tive uma coach que era assim, ela sabotava a parte profissional, porque ela achava assim, eu já tenho saúde, já tenho uma família bem, a gente já vive bem, eu não vou fazer as coisas do meu trabalho acontecerem, crescerem, porque existia essa crença de que eu não mereço tudo de bom que a vida tem para me dar. Ou eu acredito, isso é uma crença de muitas mulheres, né, que eu só vou ser amada quando eu emagrecer, quando eu fizer isso, quando eu for mais bonita. É difícil de admitir, porque as crenças, elas são pensamentos muito simplórios, assim, muito imaturos mesmo. Você fala assim, não, eu não acredito nisso. Mas no fundo, o que você está fazendo da sua vida? Está gastando, quem sabe, um monte com tratamentos estéticos, com cirurgia plástica? Tudo isso por quê? Pelo desejo de ser amado. Porque você quer isso. Então você acredita que esse é o caminho. A crença é o caminho que a gente faz para a gente chegar naquele objetivo. Mas não é o único caminho. É isso que a gente precisa perceber. Foi um caminho lá atrás. Não quer dizer que tem que ser sempre o mesmo caminho para o resto da vida. Então, por exemplo, se você acredita que quem te ama de verdade nunca vai te contrariar, nunca vai ter uma opinião contrária a você, o que você faz? Você, toda vez que existe alguma divergência, você pode estar sabotando o seu relacionamento. Resolve terminar, resolve explodir, resolve ir embora. Isso acontece, porque existe essa crença. Ou as pessoas me tratam mal porque elas não me entendem. Você pode ter adquirido essa crença de, por exemplo, se alguém lá na sua infância não te tratava com tanto carinho, com tanta atenção, com tanto amor, e daí você acreditou que era porque você não sabia se expressar, não sabia contar sobre aquilo que você estava sentindo direito. E daí você adquire o quê? Um comportamento de estar sempre se explicando demais, sempre falando das suas emoções, sempre gastando muito tempo com isso. E na verdade não é isso. Na verdade é que tem pessoas que vão ter consideração e tem pessoas que não vão ter, né? Cada um tem sua capacidade de empatia. E, por exemplo, a gente acaba tendo certos comportamentos na vida que vão estar sempre adjacentes a essas crenças. Tem alguns aqui que eu escrevi no meu livro, como por exemplo, se você tem uma crença assim que você não se sente digno para viver de arte, porque todos na sua família batalharam muito para sobreviver,
e ninguém trabalhou com paixão, então você não vai ser o único que vai querer lá viver de arte. Quem sabe você é músico, é um artista, plástico. E daí, quais são os seus comportamentos que são indesejados, que estão respeitando essa crença? Você não se dedica às suas paixões. Você deixa como hobby, quem sabe, ou nem isso. Ou nem se permite fazer isso, né? E você está negando coisas que são muito importantes para a sua essência, que é paixão, criatividade, arte, liberdade, os seus valores mais importantes. Ou, por exemplo, se você tem... você procrastina sua volta ao trabalho, se você está de licença, ou se você procrastina uma, não sei, uma promoção, quem sabe, se você é mãe. Então, qual é a sua crença que pode estar por trás desse comportamento? Se eu voltar a trabalhar, eu posso perder o amor dos meus filhos, quem sabe? Ou não vou estar tão disponível para os meus filhos quanto o pai deles e ele vai me amar menos. Pode ser essa crença. E o que acontece? Se você tem outro comportamento, por exemplo, de você não estudar. Você quer muito fazer uma pós-graduação, fazer uma outra formação, né? Fazer um curso de alguma coisa que você ama ou que você tem vontade de atuar na área, mas você não faz. Por quê? Porque você acredita que você não vai conseguir, quem sabe, uma promoção ou um emprego melhor naquilo que você gosta de estudar e vai ficar mais tempo longe da sua família. Então pode ter N crenças por trás dos seus comportamentos. É importante que a gente se observe os nossos comportamentos e descubra o que a gente está pensando para agir daquela maneira e manifestar aquilo na nossa vida. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho para falar. Um conceito muito importante que eu falei para vocês é que o mapa, né, esse mapa que a gente faz, esse pensamento que a gente percorre aí pra gente atuar na nossa vida, pra gente fazer escolhas, pra gente tomar decisões, não é o território. Você pode fazer vários caminhos para chegar em algum destino. Não precisa ser um único caminho. Então, você acreditar que, por exemplo, só quando eu me casar com quem eu amo eu vou ser feliz. Enquanto eu estiver solteira eu não vou ser feliz. Você vai fazer de tudo para se casar. E não quer dizer que você vai casar com alguém que você ama e vai ser feliz. É porque você acredita que isso tem que ser daquele jeito. Então, quando a gente descobre as nossas crenças e a gente se desapega delas, a gente consegue ter mais flexibilidade, escolher novos caminhos e fazer aquilo que é importante para a nossa vida fora daquele roteiro, né? De um outro jeito. Né? Não diz que Deus escreve certo por linhas tortas? Por que a gente precisa ser tão fixo assim? Achar que sempre tem que ser daquele jeito? Não precisa, a gente pode ter jogo de cintura, a gente pode ir percebendo a realidade tal como ela é e ir seguindo o nosso coração e fazendo escolhas de uma maneira mais leve, não tão rígida, né? Então, no meu livro tem várias ferramentas aí para trabalhar crenças limitantes, mapear o sistema de crenças, descobrir as crenças que estão por trás de comportamentos indesejados, que fazem com que a gente manifeste coisas que não são legais na nossa vida, né? E eu e a Ju, no final da nossa jornada de 7 dias, a gente vai fazer aí um processo para que ajude a todos nós a nos conhecermos mais, a desapegar mais de tudo aquilo que a gente não é e manifestar o nosso melhor na nossa vida, para que a gente floresça cada vez mais aí, aproveitando a energia da primavera. Então, é isso, Ju. Você quer entrar pra gente bater um papo aí sobre crenças? Algo que a gente vai deixar para a próxima live é a gente falar da importância do desapego da família de origem. A gente falar do desapego que o desapego não é desamor, né? Na verdade, desapego é amor. Então é importante que a gente aceite tudo aquilo que a gente recebeu, mas que a gente seja a gente mesmo, né? Então a gente vai falar numa live sobre isso e da importância da gente passar o nosso passado a limpo. Vai ser na... Vamos lá, Ju, bater um papo.
E aí, Ju, Oi, Má. tudo bom? Tô bem, e você? Tá me vendo? Tô. Não tô vendo, não estou me vendo. Eu vou fechar e você Eu me chama de também. novo? Será que não vai entrar? Tô Não, te vendo já, Ju. não sei, porque não tá aparecendo nada. A minha parte tá preta. E acho que Eu tô vendo você. se eu não aparecer aqui, quando for baixar o vídeo no GTV, vai ficar preto, sabe? Tá, então eu chamo de novo. Tá. Nossa, continuo sem me ver. Jura, Ju? Uhum. Agora pra mim tá mudando, tá preto ainda, mas já já acho que aparece. É, eu tentei mudar a câmera aqui, mas nada. Já limpei as câmeras também. Vou tentar. Vou tentar mais uma vez, então, Tá. Ju. Não, não aparece. Mas vamos conversar, então, Vamos. O mesmo que assim, que você sobre consegue ver meu flores. aqui? Eu só te ouço. Agora tá preto Tá mesmo. preto? Então vamos conversar. Tá, tá. É, eu gostaria de falar E aí, Ju, algo. me fale. Hum. É, quando você fala de crenças limitantes, eu sempre lembro de Uhum. você. Quando eu falo de crenças, quando eu ouço você Uhum. falando, porque o seu trabalho foi fundamental para eu largar várias crenças. E quando você Ai, que falou de bom, trabalho lá hein? em 2017, e eu já falei de você para várias pessoas, porque lá naquela época que a gente se conheceu, que eu estava pensando em criar um trabalho, eu tinha muitas crenças de que mulher não deveria trabalhar. É engraçado, porque eu trabalhei Uhum. fora a vida inteira. Eu fui trabalhar fora com 16 Uhum. anos, eu criei minhas filhas trabalhando fora. Eu sempre trabalhei. Sim. Mas eu não ach... eu Uhum. acreditava que o quê? Eu não poderia fazer um trabalho que eu quisesse criar, um trabalho que fosse criado por mim, que teria que ser qualquer Sim. trabalho só para sustentar a família, né? Um trabalho convencional, como que as pessoas têm, para cuidar da minha família Uhum. e só isso, mas nada que fizesse eu sobressair mais, sabe? Sim. Que eu aparecesse mais, que Sim. fosse mais a minha cara. Você tinha uma crença, então, de que o trabalho, você não era digna, quem sabe, de ter um trabalho em que você tivesse prazer, não Sim, tivesse paixão sim. por fazer. Sim, porque como nenhuma É, mulher da minha muita gente família tem, né? teve isso, eu teria que seguir o modelo dela. Uhum. É tão interessante que eu pensava isso Sim, mesmo. E depois, quando eu descobri sim. isso, aí eu fui trabalhar isso, né? Uhum. Mas foi Eu tinha maravilhoso. uma crença bem parecida. É, Eu tinha uma crença bem parecida, de que também as mulheres não podiam, ó, era assim, as mulheres não podiam ter independência financeira, ter sucesso financeiro, ou sucesso profissional em geral, uhum. assim, se fossem sozinhas, se não tivessem um marido. Sério? Porque era uma, era uma crença com relação ao exemplo, porque não tinha Aham, ninguém que tinha essa situação. sim. E eu já achava que seria mais fácil se eu não tivesse marido. Porque afinal eu seria sozinha, Ah, então tá eu vendo? conseguiria. Olha que coisa, né? Como as crenças mudam de Tá pessoa para vendo? pessoa. Muda. E aí, depois disso, eu fui E eu vendo pensava outras assim também. crenças, né? Fui avaliando outras, fui trabalhando outras, mas Aham. aquela nossa época foi muito importante. Muito, muito. É, porque quando você descobre uma,
você acha um nó no seu novelo, né? Sim, Aí depois você vai puxando e você vai descobrindo outras e outras e outras e vai desamarrando tudo. isso mesmo. É como se fosse um novelo cheio de nó. E daí, quando você descobre a linha também que tá Sim, ligando aos outros, né? E daí sim. você vai descobrindo uma atrás da outra. É, só precisa começar, né? Trabalhar isso. E depois Só precisa olhar é mesmo, só gente. olhar e depois seguir, né? Olhando. É, porque é a raiz daquilo que a gente manifesta na vida, né? O Uhum, nosso sistema de pensamentos. sim, Se a gente muda o nosso mindset, a gente muda a nossa realidade, né? sim, com certeza. E nesse caminho que a gente vai descobrindo as coisas, a gente continua seguindo, né? A gente continua andando, a gente não tem que parar para Sim, olhar. A gente vai tocando a vida, vai olhando e vai se transformando. Porque sim. a transformação também vai se dar com a gente dar as caras, né, para situações. Se a gente ficar só sentado pensando, não É, vai acontecer nada. A gente vai descobrir, ok, eu descobri que eu tinha essa questão relacionada às mulheres da minha família. Mas se eu não tivesse tomado nenhum tipo de ação, eu estava até agora só pensando nisso. Então, mudar as crenças tem muito a ver com a Ju. ação. Sim, sim. E é na experiência que a gente percebe os nossos entraves, né? Sim, Os nossos bloqueios mentais. isso É mesmo. ali na dificuldade, é ali quando você sente vergonha, o coração bate forte, você procrastina, você tem preguiça, que você vê que tem um bloqueio ali, Uhum. né? Só na Sim, sim, é experiência, isso mesmo. só através da experiência. É, Então, para vencer, é só enfrentando mesmo, é sim, só sim, enfrentando o medo, é só buscando pensar diferente, fazer é isso diferente, e mesmo. ver que aquilo não tem pé nem cabeça, que Uhum. não serve, Sim, sim. não vai te levar a lugar nenhum. E com isso a gente vai acumulando experiências, construindo uma biografia diferente. E a gente vai Sim. crescendo. E uma coisa que você falou, Ju, que me lembrou o seguinte, que às vezes a gente, quando a gente descobre certas crenças, a gente descobre também certos valores que a gente está defendendo. Uhum, sim, Mas dá pra gente satisfazer esses nossos valores pensando diferente. uhum, E às vezes é só uma questão da gente olhar para aquilo e ver que aquilo tem uma outra forma de ser satisfeito, de sim. satisfazer. Por exemplo, tem alguém que a família é um valor importante, mas daí por isso a pessoa não se separa, ela acredita que separar não é uma opção. Só que ela pode entender que ela pode, se ela vê que é a família que ela está defendendo, através daquela crença de que eu não posso me separar, Uhum, ela pode muito bem se separar e ter uma família mais feliz, de pais sim. divorciados, quem sabe? Ou formar uma nova É, família, né? E ser mais feliz do que infelizmente, ele. né, às vezes é necessário isso. Ninguém quer separar, mas às vezes é necessário, né? É a única saída. Sim. É, só um exemplo, né? Mas assim, por trás de toda crença tem É. valores que a Mas gente é um ótimo defende, só que a gente exemplo não precisa defender. porque a gente tem muito isso nos nossos dias, né? Aham. Pessoas se separando. É um ótimo exemplo. Mas assim, todo o nosso sistema de crenças, a gente está defendendo alguns valores, só que a Sim, gente pode pensar de forma diferente e defender eles de forma diferente, sim. atuando, pensando de forma Isso diferente. mesmo, Má. Então tá, né, Ju? Uhum. Então amanhã a gente Aí a volta. gente volta. Faremos no final de Vou semana ver. também? Faremos, né? Ou você vai parar no final de Sim, semana? não sei ainda. Uhum. Vamos ver. É. Vamos ver. Vamos, Amanhã a gente vamos volta de votar. qualquer forma. Vamos ver o que o pessoal acha, né? Tá bom. Tá certo? Então tá, Ju. Então, um beijo para Então todos. amanhã a gente volta aqui. Sim, sim. Amanhã a gente volta com o quarto dia da nossa jornada. Isso mesmo. Um grande beijo a todos, viu? Tá Estou por bom? aqui. Beijão. Beijo, Ju. Tchau. Até mais.